A paz do Senhor a todos, que todos estejam na graça de Deus, amém? Irmãos, hoje eu estou entrando aqui para nós darmos continuidade à nossa palavra, né? Que eu parei já aí por uma semana. Não entrei, né, para dar satisfação aos irmãos, que vocês possam me perdoar, porque eu estava na correria. Estive aí com um neto meu internado. Inclusive, ele ainda se encontra internado, mas graças a Deus, para a honra e glória do Senhor, ele está bem. Logo, logo ele receberá alta. E dentro do hospital, irmãos, fica complicado da gente fazer a leitura, né? Porque é muitos pacientes, nem todo mundo gosta de barulho. E sempre tem barulho ali, barulho aqui. Então, não tinha como, irmãos, eu falar com vocês. Então, hoje eu estou entrando aqui para vocês continuar me acompanhando na nossa leitura bíblica, né? Hoje nós vamos para o capítulo 19, né? Do livro de Jó, que aqui fala sobre a resposta de Jó para Bildade, né? Que foi Bildade continuou falando, né? Continuou criticando a Jó e lançando injúrias, né, sobre ele. Então Jó responde para ele. No versículo 1, Jó respondeu e disse: Até quando angustiareis a minha alma e a vez de me moer com palavras? Já me envidubeirastes de vezes, 10 vezes. Não vos envergonhais de me jogar injúrias também? Embora realmente eu haja errado comigo, ficará o meu erro, mas eu vos quereis e se engrandecer contra mim e vale-se do meu opróprio para me reprovar. Sabeis agora que Deus foi o que me transtornou e pôs a sua rede sobre mim. Eis que eu clamarei violência e não serei ouvido, gritarei socorro, porém não haverá justiça. Ele pôs trincheiras no meu caminho e não posso passar, e sobre as minhas veredas pôs trevas. Despojou-me da minha honra e tirou a coroa da minha cabeça. Isso o Senhor fez, mas para lhe dar algo melhor. Ele não imaginava que ele iria receber algo muito melhor do que tudo que ele perdeu, irmãos. Nós sabemos que família é tudo nas nossas vidas. Mas no desespero de Jó, ele não imagina o que ele vai passar depois de toda essa batalha que ele está indo, né? A vida dele está sendo acompanhada por uma batalha muito grande. E fez inflamar contra mim o seu furor e me contou para si entre os seus inimigos. Vieram os seus exércitos junto e debulharam sobre mim seu caminho e acamparam-se ao redor da minha tenda. Fez afastar de mim os meus irmãos, como estranhos afastaram de mim os meus conhecidos. Jó tinha irmãos que o abandonaram e o trataram aleivosamente durante o momento da sua adversidade. É triste, né, irmãos, a gente ouvir isso, porque hoje acontece também, nos dias de hoje acontece. No momento das nossas adversidades, muitos nos abandonam, não querem nos ajudar, não querem nos apoiar. Os meus parentes se detiveram e os meus conhecidos se esqueceram de mim. Os moradores da minha casa e minhas criadas me tiveram como estranho. Forasteiros, fui aos seus olhos. Chamei o meu servo, porém ele não me respondeu. Com a minha própria boca lhe suplicava. O meu fôlego se tornou estranho à minha mulher, embora pelos filhos do meu corpo lhe supliquei. Até os moços me menosprezaram e ao levantar-me falaram contra mim. Todos os homens que são meus confidentes me aborrecem e os que amavam tornaram-se contra mim. A minha pele e a minha carne se pegaram aos meus ossos e escapei só com a pele nos meus dentes. Jó clama por piedade. Versículo 21. Ó, tenha compaixão de mim, vós que sois meus amigos, tenham compaixão de mim, por a mão de Deus porque a mão de Deus me tocou. Porque me tendes
perseguido, assim como Deus, e não vos tendes satisfeitos na minha carne? Quem me dera agora que as minhas palavras fossem escritas, quem me dera que as escrevessem num livro, e que com pena de ferro e com chumbo fossem esculpidas de pedras para sempre. Jó reafirma sua fé, porque eu sei que o meu Redentor vive e que, por fim, ele me levantará sobre a terra. E depois de consumida esta minha pele, em minha carne ainda verei Deus, a quem eu verei por mim mesmo, os meus olhos o verão, e não os dos outros. Jó afirmava, na realidade, que era o Senhor Jesus Cristo que já estava se referindo. Ele sabia que o Redentor estava por vir, embora não soubesse nada quanto particularidade desta vinda. Embora os meus rins desfaleçam, a minha alma dentro de mim, na verdade, devieis seguir dizendo, por que o perseguimos, já que a raiz da acusação se acha em mim? Temei-vos, mesmo diante da espada, porque o furor da espada sobrevém por causa das injustiças, para que saibais que há um juízo. Capítulo 20. Segundo discurso de Jofar. Então respondeu Zofar, Naamanita, e disse, por certo os meus pensamentos que fazem responder estão-me apreço. A repressão da minha censura eu ouvi, mas o espírito da minha inteligência me fará responder. Não sabes, porventura, que foi sempre assim, desde o tempo que foi posto o homem sobre a terra? Que a alegria dos ímpios é breve, e o gozo da hipocrisia, do hipócrita, dura por um momento. Se subir a sua altivez até o céu, e a tua cabeça tocar nas nuvens, dotávia, como o seu próprio esterco, perecerá para sempre, e os que diferem visto dirão onde está ele. Como o sonho voará e não será achado, e se dissipará, como uma visão noturna. O olho que já tenha visto nunca mais o verá, nem o seu lugar nunca mais o verá. Os seus filhos aos pobres andarão, agradando, e as suas mãos restituirão os bens que ele roubou. Irmãos, agora Eliafaz acusa Jó de ter obtido as suas riquezas anteriores oprimindo os pobres. Os seus ossos estão cheios dos pecados da sua juventude, com eles serão sepultados no pó. Mesmo que o mal lhe tenha sido doce em sua boca e ele o tenha ocultado debaixo da sua língua. Se lhe parecia bem e não o deixava, antes o detinha entre o seu paladar. A sua comida dotávia se mudará em suas entranhas, fel de áspide será dentro dele. Devorou as riquezas, mas o vomitará. Do seu ventre as tirará Deus. Veneno e áspide sugará a língua, de víbora o matará. Aqui ele quis dizer que Satanás o matará. Não verá os ribeiros, nem os rios, nem as correntes de mel e manteiga. Restituirá o seu trabalho conforme a fazenda que tomou, e não o tragará, nem desfrutará. Porquanto aos pobres oprimiu e desamparou, roubou as casas que não tinha edificado. E, portanto, não sentirá ele o sossego em seu ventre, nem salvará nada do que o cobiçava. Não ficará nada para que coma, portanto, seu bem não será durável. Na plenitude da sua abundância, padecerá angústia, e a mão de todos os desventurados cairá sobre ele. Mesmo quando estiver para encher o seu ventre, Deus enviará sobre ele o furor da sua ira, e o fará chover sobre ele e sobre a sua comida. Fugirá das armas de ferro, mas o arco de bronze o atravessará. Desembainhará a espada do seu corpo, e reluzente virá o seu fel, e sobre ele virão assombros. Completas trevas estão guardadas para o seu segredo, um fogo não assoprado o devorará, e o seu sucessor será quebrado na sua tenda. Os céus descobrirão a sua iniquidade, e a terra se levantará contra ele. Os renovos da sua casa serão transbordados, serão todos derramados no dia do seu furor. Esta é a porção que Deus prepara para o homem ímpio, e esta é a herança que Deus lhe decreta pela sua palavra.
Irmãos, aqui, qualquer um que estiver perto dele também sofrerá o juízo, né? Que ele quis dizer. Na realidade, o oposto aconteceu. O céu revelou a justiça de Jó e os homens, uma vez mais, iriam procurá-lo em busca de socorro e conselho. Mais uma vez, o contrário aconteceu. Os argumentos de Zofar parecem aprazíveis, tanto que todos os que conhecem Jó concordaram com as conclusões de Zofar, e por isso eles também convenientemente condenaram Jó. Mais uma vez, é demonstrado que nem sempre a maioria está certa, como de fato raras vezes está. Irmãos, nós vemos aqui o quanto é triste no momento do sofrimento nós percebermos que os nossos próprios amigos se distanciam de nós. Aqui nós vemos que Jó, simplesmente, além dele ter passado por essa provação, mas Deus estava no controle da vida de Jó e ninguém sabia. Mas mesmo ele passando por todas essas provações, deu para ele perceber que ele estava só era ele Deus. Ele nunca perdeu a fé, ele sempre acreditou que Deus estava do lado dele. Porque os amigos não estavam. Os amigos só foram lá para criticá-los. Agora imagine, se Jó não estivesse passando por isso aí, ele estivesse com todas as suas riquezas, vivendo normalmente como ele vivia, será que esses amigos estariam fazendo isso? Irmãos, nós vemos hoje em dia, nas nossas vidas, esses tipos de amigos. Nós temos que vigiar, nós temos que orar. Nós temos que buscar a Deus todos os dias para nos livrar desses tipos de coisas nas nossas vidas, desses tipos de pessoas que querem apenas nos denegrir cada vez mais. Jó necessitava de apoio, Jó necessitava de ser cuidado por alguém, mas ninguém quis, todo mundo o desprezou, todo mundo o sacrificou, todo mundo quis deixar ele simplesmente abaixo do zero, irmãos. Jó, acho que se ele não fosse uma pessoa equilibrada e confiasse tanto em Deus, acho que naquele momento ali, acho que ele teria se matado, que ele não aguentava mais ouvir tanta negatividade das pessoas. A resposta de Jó a Zofar, capítulo 21. Perdão, irmãos. Respondeu Jó e disse: ouçam atentamente as minhas palavras, e sejam isso para vosso consolo. Supostamente eu faltarei, depois de tiver eu falado, sigam com os vossos escárnios se quiserem. Queixo-me eu, porventura, de algum homem? Se fosse assim, não haveria de ser angústia no meu espírito? Olha para mim, pasmai, e ponhas a mão sobre a boca. Até o mesmo quanto me lembro, assombro-me e se sobressaltam os horrores da minha carne. Porque vivam os ímpios e envelhecem e até crescem em poder? A sua descendência é estabelecida com eles as postas diante deles, e seus renovos são postos diante dos teus olhos. As suas casas são seguras, sem temor, nem açoite de Deus sobre eles. Os meus touros geram e não falham. As suas vacas parem e não abortam a sua cria. Saem os seus pequenos como um rebanho, e os seus filhos andam saltando. Ao som do tamboril e da citara, eles levantam a sua voz e se alegram ao som do órgão. Gastam seus dias em prosperidade, no momento descem à sepultura. E, porém, dizem a Deus: aparta-te de nós, porque não queremos o conhecimento dos teus caminhos. Quem é o Todo-Poderoso para que o sirvamos? E do que nos aproveitará se fizermos orações a ele? Irmãos, aqui, nessa resposta de Jó, caracteriza principalmente a atitude da maioria do mundo. Centenas de milhares de pessoas estão inundadas no paganismo e na idolatria. Outras centenas conhecem a respeito de Deus, mas não querem nada com ele. Sendo o amor ao dinheiro a raiz de todos os males, um homem não convertido pensa somente em ter lucro. Não tendo uma mente espiritual, ele não tem ideia de que o ganho se encontra em servir a Deus e orar a ele. De fato, este é o maior lucro de todos. E Jó estava certo. Eis que Totável, os seus bens não estão nas mãos deles, o conselho dos ímpios longe estejam de mim. Quantas vezes a lâmpada dos ímpios é apagada e vem sobre eles a sua destruição? E Deus, na sua ira, lhe reparte as dores?
Serão como a palha diante do vento e como a pragana que o redemoinho arrebata. Deus guarda todos os seus filhos e suas violências, e dará aos ímpios o seu pagamento. Mas, para que o conheçam, Deus, segundo o oponente de Jó disseram, castiga os iníquos através de seus filhos. Jó não nega que o Senhor poderia fazer isso, mas sugere um curso melhor na última frase. O juízo às vezes é enviado pelo Senhor sobre o iníquo, e de fato muitas vezes. E assim como muitos acontecem. O iníquo normalmente tem pouco cuidado quanto ao destino de seus filhos. Ensinará a alguém a Deus sabedoria, julgando ele os que estão elevados. Este morrerá ao vigor da sua formosura, estando tudo quieto e pacífico, com as suas vasilhas cheias de leite e os seus ossos cheios de tutano. Continua falando dos iníquos. Outros têm que sofrer terrivelmente antes que a morte venha, e o espírito é amargurado pelas suas desgraças. Irmãos, no versículo 25, Jó fala, mas outro, ao contrário, morre com o ânimo amargurado, sem ter desfrutado jamais o bem. Antes de morrer, eles sofrem, padecem aqui na terra. Muitas vezes, nós ficamos, às vezes, a perguntar por quê, mas o porquê só Deus sabe, irmãos. Mas outro, ao contrário, morre com o ânimo amargurado, sem ter desfrutado jamais o bem. Mas ambos igualmente jazerão no pó, e os vermes os cobrirão. Irmãos, qual é o nosso fim? Para onde nós vamos? Eu, você, todos nós, irmãos e irmãs, quando nós morrermos, nós vamos para onde? Para a terra, é para o pó. É a frase de Jó, do pó fui formado e por pó voltarei. Tudo como Jó disse, tudo que ele tinha não era dele, e sim de Deus. Deus levou seus filhos, Deus levou seus bens, Deus levou tudo. Permitiu que Satanás fizesse tudo isso. Mas ainda assim, Jó continuou firme e forte na presença do Senhor, porque ele sabia que tudo que ele tinha era um empréstimo. Assim como nós, irmãos. Nossos filhos, nossos bens, nossas casas, nossos bens materiais, nada é nosso. A gente briga por coisas fúteis. A gente briga por coisas que nós não vamos levar. Nós temos que aprender a amar o próximo, nós temos que aprender a gostar, a fazer o bem ao próximo. Por quê? É a única coisa que Deus quer de nós, que nós façamos o bem, que nós amamos o nosso próximo como a si mesmo. Nós não temos que amar o bem material, nós não temos que amar o dinheiro, nós não temos que amar o nosso pastor, o nosso ministério, a gente tem que amar a Deus primeiramente. E amar ao próximo, irmãos. Jó passou por tudo isso e ainda foi passando por vários discursos com seus amigos, e ainda assim ele teve a resposta para cada um deles. Jó alerta seus amigos para que reconsidere o que eles dizem. Jó já sabia que eles estavam passando do limite. Eis que eu conheço os vossos pensamentos e as imaginações contra mim. Forjais. Porque dizem o que é a casa do príncipe e o que tenda das moradas dos ímpios. A farpa é dirigida contra Jó. Não perguntastes ao que passam pelo caminho e não conheceis os seus gestos, que o mal, reservado para o dia da destruição, e apresentado no dia da ira. Quem denunciará diante dele o seu caminho? E pelo que ele fez, quem dará o pagamento? Porque levado eles ao sepulcro e na tumba permanecerá. Os torrões do vale lhes são doces. Depois dele será levado todo o homem, antes dele houve inumeráveis. Como, pois, vós me consolais em vão, ainda restando transgressão das vossas respostas? Capítulo 22. Sobre o terceiro discurso de Eliafaz. Então respondeu Eliafaz e disse: Trará um homem proveito algum a Deus?
porque o sábio será proveitoso a si mesmo. Tem o seu contentamento ao Todo-Poderoso em que tu sejas justificado, ou terá algum proveito de que tu faças perfeito os teus caminhos? Ele te castigará por acaso, ou virá contigo juízo, pelo temor que tens de ti? Porventura sua malícia não é grande, e as suas maldades não têm limites? Por que tirastes algo dos teus irmãos sem causa e fizeste despir as roupas dos nus? Não destes a beber a água ao cansado, revestistes o pão do faminto, retivestes o pão do faminto. Mas quando ao homem de braço forte dele era a terra, o habitou nela o homem tido em respeito. Despedistes vazias as viúvas e os braços dos órfãos foram quebrados. Porque isso há laços de que servem ao redor e te perturbam um espanto repentino, ou trevas porque nada vês, e a mudanças das águas que cobre. Não está Deus porventura na altura dos céus? Olha os elevados das estrelas, quão elevadas estão. E dizes tu, o que sabes, Deus? Como julgará ele através da escuridão? As nuvens são o seu esconderijo para que não veja, e pelo circuito dos céus passeia. Queres tu, porventura, guardar o caminho antigo, que pisaram os homens perversos? Eles foram cortados antes dos tempos. Sob seu fundamento foi um dilúvio derramado. Eles diziam a Deus, aparta-te de nós. E o que nós fez o Todo-Poderoso? Havia ele enchido as suas casas de bens, mais longe esteja de mim o modo de pensar nesses iníquos? Verão os justos e se alegrarão, e o inocente ludibriará, dizendo: não foi destruído nosso adversário, tendo consumido o fogo que restou dele. Irmãos, Eliafaz agora traz Deus para a sua denúncia de Jó. Jó nunca havia dito tal coisa, mas o propósito de Eliafaz era de caluniar Jó e atribar palavras invasivas a ele. Jó é insultado ainda mais. Trava amizade com ele. Rogo-te isso de terás paz e assim te sobreviverá o bem. Toma agora a lei da sua boca e põe as suas palavras em teu coração. Se ao Todo-Poderoso te voltares, serás edificado e te afastares da tua tenda a iniquidade. Terás mais tesouros que a terra e como pedras dos ribeiros o ouro de Ofir. E o Todo-Poderoso então será o teu tesouro e terás prata ou aumôntões, porque então te deleitarás do Todo-Poderoso e elevarás a Deus o teu rosto. Orarás a ele e ele te ouvirá, e tu pagarás os teus votos. Determinarás deste modo algumas coisas, e se será firme, e sobre os teus caminhos resplandecerá a luz. Quando fores abatido, dirás tu: haja exaltação, e Deus salvará o humilde de olhos, e libertará até o que não há de inocente, pois pela limpeza das tuas mãos será libertado. Eliafaz pouco se dava conta de que, brevemente, esses amigos seriam libertos da ira de Deus pela intercessão de Jó. Para vocês verem como é que é as coisas, né, irmãos? Deus está deixando com que esses amigos façam o que eles bem entenderem. Existe aquele ditado, Deus está dando corda. Deus está deixando, está deixando. Porque no momento que Deus puxar a rédea, é Jó que vai lutar por aqueles amigos. É Jó que vai interceder pela misericórdia de Deus nesses amigos deles, irmãos. Que triste, né, irmãos? A resposta de Jó ele a faz, no capítulo 23. Porém respondeu Jó e disse: hoje ainda falarei da minha queixa com amargura, pois é a mais grave a minha chaga que o meu gemido. Quem me dera se eu pudesse encontrar Deus, eu iria então até o seu trono. Exporia diante dele a minha causa e encheria a minha boca de argumentos. Eu saberia o que ele me respondesse e entenderia o que ele me dissesse. Porventura pleitearia comigo com a grandeza da sua força. Não antes, ele me daria atenção. Ali, o justo pleitearia com ele
e eu para sempre ficaria absolvido pelo meu juiz. Deus conhece os caminhos do homem, irmãos. Deus conhece o seu caminho, Deus conhece o meu caminho, Deus conhece o caminho de cada um de nós. Não adianta que venham guerras, que venham dardos inflamados, que venham invejas, que venham calúnias, pode vir o que for. Deus sabe do seu interesse, Deus conhece você. Ninguém vai conseguir tirar a sua salvação, ninguém vai conseguir tirar de você o que Deus te deu. É isso que nós temos que pensar. Nós temos que acreditar que Deus pode fazer muito mais por nós, irmãos. Amém? Deus conhece os caminhos dos homens. Eis que se eu fosse adiante, não o acharei, e de voltar atrás não o perceberei. Se à esquerda ele opera, eu não o vejo, e se esconder à direita, não o percebo. Mas ele conhece o meu caminho, quando me tiver provado, saltei como ouro. Meus pés se afirmaram no seu rastro, guardei o seu caminho e não me apartei dele. Do mandamento dos seus lábios nunca me separei. Guardei as palavras da sua boca mais do que a minha comida. Mas se ele determinou alguma coisa que o desviará, o que a sua alma agradar, isso ele fará. Ele pois determinará o que determinou para mim, e muitas coisas como esta ainda há nele. Pelo que eu espanto em sua presença, e quando considero isso o meu temor. Deus tem amolecido meu coração e me perturbou o Todo-Poderoso, porquanto não foi eu desagarrado antes das trevas, nem ele tem encoberto as trevas do meu rosto. Irmãos, isso acontece a todo crente. Há momentos em que parece que Deus se esconde de nós. Uma das maiores afirmações feitas em toda a palavra de Deus, com efeito, Jó está dizendo: embora eu não o veja e pareça que ele se esconde de mim, ainda assim ele sabe exatamente o que me acontece, e quando esta prova terminar, eu sairei como ouro. Já continuará a manter a sua direção justa e com razão. Para Jó, a coisa mais importante em todo o mundo era o mandamento do Senhor, porque aí você tem isso, a sua palavra e a sua vontade. Em outras palavras, Jó está dizendo que ele não está tão certo sobre o Senhor. Vai fazer com ele, com o que o Senhor vai fazer com ele. Mas mesmo que ele soubesse, fosse o que fosse, ele sairá como ouro. Jó tinha razão, irmãos. Ele certamente cumprirá tudo o que ele decretou ao seu respeito. Jó quer dizer que é sábio temer o ser eterno, que tem um plano eterno no qual ele não pode duvidar. Embora isso seja inescrutável para nós, este é um temor misturado à confiança, enquanto progredimos rumo ao futuro. Devido ao que me aconteceu, eu temo ao Senhor agora ainda mais. Jó não entende a severidade da sua prova e, obviamente, não poderia. Mas, mesmo assim, ele ainda acredita que Deus está com os olhos nele. Jó sabe que em algum momento Deus vai falar por ele, vai interceder por ele. E isso simplesmente Jó está nos mostrando, irmãos e irmãs, que nós temos que confiar. Irmãos, eu estou me arrupiando aqui, ó. Olha só, eu estou me arrupiando. Isso só mostra que Deus tem a falar para nós, que nós temos que confiar apenas nele. Irmãos, independente da prova que você estiver passando, Deus está olhando por você. Aqui, no momento que Jó fala essas palavras, é o que nós temos que entender, que muitas vezes nós achamos que Deus não está olhando por nós. Nós achamos que Deus está escondido, que Deus simplesmente permanece no silêncio, escondido, e a gente fica aqui no desespero. Será que Deus está ouvindo? Será que Deus está percebendo? Irmãos, por mais triste que seja a situação que nós estejamos passando, por mais provações que nós possamos passar nessa vida, nós temos que entender que Deus tem os olhos em nós. Deus tem os ouvidos atentos a nós. Ele quer nos ouvir. Ele quer nos ouvir orar, ele quer nos ouvir interceder, ele quer nos ouvir buscar por ele. Nós não devemos simplesmente desistir.
e achar que Deus desistiu de nós. Não, ele não desiste de nós. Simplesmente, irmãos, muitas vezes somos nós que desistimos dele. Somos nós que deixamos Deus de lado. Somos nós que desprezamos esse ser tão divino em nossas vidas. Jó estava passando por toda essa provação. Jó estava sendo criticado, humilhado, rejeitado pelos seus amigos, pelo povo que ainda existia. Jó foi rejeitado, Jó foi escorraçado. Ninguém queria mais saber de Jó. As pessoas que ele conhecia, que ele próprio os tratavam tão bem, não tratava mais ele da mesma maneira. Jó se tornou um indigente, Jó se tornou uma pessoa trocada por nada. Mas mesmo no desprezo, mesmo sozinho, mesmo passando por toda aquela dificuldade, ele sabia que Deus estava com os olhos nele. E assim temos que ser nós, irmãos, nós temos que ser como Jó. E acreditar que por mais que nós passamos por luta, por provações, Deus está com os olhos atentos a tudo. Seja na justiça, seja na injustiça, seja no erro, seja no acerto. Deus está atento. Ele quer ver a nossa atitude. Se nesse momento de guerra nós vamos guerrear junto com ele, se no momento da aflição nós vamos buscar por ele, se no momento das dores nós vamos orar, nós vamos conversar com ele. Que é isso que ele quer de nós, é nossa intimidade, irmãos. Então guarde essa palavra para vocês. Deus quer intimidade, Deus quer que vocês se voltem para ele e tenham uma intimidade com ele, porque os olhos dele, os ouvidos deles estão atentos a cada um de nós, irmãos e irmãs. Amém? Vou parar aqui no capítulo 23, tá? Nós daremos continuidade na próxima leitura. Eu peço perdão para vocês por eu ter demorado tanto a dar continuidade à nossa palavra, mas eu quero que vocês abram a Bíblia, irmãos, que vocês leiam, que vocês entendam a história de tudo que Jó passou. E ainda vai vir maravilhas que a gente pode pensar. Se Deus fez por Jó, você acha que Deus não vai fazer por nós? Amém? Joga nos braços de Deus, se joga nos braços dele. Mostra a sua intimidade profunda com ele, a sua sinceridade. Seja verdadeiro com Deus, entrega para ele as suas aflições, entrega para ele todos os problemas. Irmãos, essas semanas para trás, eu andei chorando, conversando, suplicando, entregando tudo para Deus. Eu botei todas as adversidades nas mãos de Deus, para ele cuidar. E eu sei que a gente tem resposta, eu vou ter resposta, eu já estou com a resposta aqui, eu creio que eu já tenho essa resposta, assim como vocês aí do outro lado. Vocês vão receber a resposta de Deus no momento certo, na hora certa. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.